Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Líder Medcast, seu podcast de saúde. Dr. Sidney. Tudo bem, Moisés? Tudo jóia? Pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast. Não se esqueça, se inscreva agora já no canal. Nem pense em sair daí, que a gente vai trazer informação legal, importante para você, para tua família, para todas as pessoas que vocês gostam, em saúde de maneira fácil para vocês entenderem. Líder Medcast é o melhor podcast de saúde. Se inscreva no canal, também temos o canal de cortes. Vai estar aqui embaixo, aqui a inscrição, o link para você se inscrever também. E lá vão os resumos para você que não quer assistir o podcast inteiro, tá bom, gente? Estamos aqui hoje com a doutora Daniela Flores, médica especializada em medicina hiperbárica, proprietária da OxyCenter, Centro de Medicina Hiperbárica lá em Sorocaba. Vai hoje nos dividir informações aqui com a gente sobre essa área da medicina. Seja bem-vinda, Daniela. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda, doutora. Boa tarde. Obrigado por aceitar nosso convite. Vamos Imagina, lá, as perguntas? Vamos lá, Moisés, o que você quer saber hoje sobre isso? Dr. Sidney, como falado, o tema é medicina hiperbárica. E, doutora Daniela, qual o objetivo da medicina hiperbárica? A medicina hiperbárica ela é um ramo da medicina, né, que ela engloba tanto o estudo da parte de fisiologia, né, de como é que funciona o corpo, mas também de diagnóstico, tratamento e prevenção de determinadas doenças que acontecem quando o ser humano está exposto a um ambiente pressurizado, de aumento de pressão, uma pressão que não é a pressão que a gente está habituado, né? E aí, dentro de tudo isso, a gente vai poder ver, então, as alterações e as situações, por exemplo, que envolvem trabalhadores que trabalham em ambiente pressurizado, ou o cara que trabalha mergulhando, né? Um mergulhador profissional, por exemplo. Também os trabalhadores que trabalham fazendo as construções de tubulão pressurizado. Então, quando a gente está falando das construções, por exemplo, de metrô, tem muita construção subterrânea. A gente tem trabalhador trabalhando em ambiente pressurizado, condições de pressão hiperbáricas, né? E, além disso, o ramo de tratamento é a oxigenoterapia hiperbárica, que é o ramo terapêutico dessa grande área de medicina hiperbárica, que é onde a gente usa o oxigênio pressurizado para tratar determinadas afecções. Isso aí que nós vamos falar aqui hoje, então. Falar sobre os usos da medicina hiperbárica, então, do aumento da pressão do oxigênio para tratar algumas doenças. É isso aí. Ok. E como que funciona? A oxigenoterapia hiperbárica, que é a terapia, que é o que a gente vê mais no nosso dia a dia, né, que eu acho que para o público é o que mais interessa, ela é uma forma, usar o oxigênio como um remédio. Então, a gente usa o oxigênio, ele puro, e a pessoa entra dentro de um aparelho chamado câmara hiperbárica. Dentro dessa câmara, a gente pressuriza esse oxigênio. Aumenta a concentração aumenta dele. A pressão lá dentro e vai ficar bem mais concentrado. E, através da respiração desse oxigênio concentrado, a gente respira esse oxigênio, esse que seria um ar, entre aspas, purificado, porque é 100% oxigênio. E aí a absorção do oxigênio fica muito maior do que a absorção que a gente tem num ambiente normal. E essa pressurização, o normal vai acontecer de 2,5 vezes a 3 vezes a pressão que a gente está aqui, por exemplo. Tá, só para ficar claro, para todo mundo entender também. No ar atmosférico, que a gente respira esse ar normal, quanto que tem de oxigênio? 21% mais ou menos, me corrija. Isso, aproximadamente. 70%, 70 alguma coisa, não me lembro mais que eu tô ficando já mais velhinho, 70 alguma coisa de nitrogênio e alguma parte... minoria de outros gases. De gás carbônico. Isso. Então, nessa câmara hiperbárica chega a 100%. É 100%. Então, aqui nós temos 20, entre aspas, 5 vezes mais, então, nessa câmara hiperbárica. 5 vezes mais... Não,
até 15 vezes mais. Porque só o fato de ser 100% e estar a 1 atmosfera já é 5 vezes Sim, mais. ainda tem a pressão, né? Ainda que dá tem a pra fazer, pressão, desculpa. E aí a pressão do tratamento é determinada pelo médico, mas de acordo com cada problema doença. do paciente e não só com a doença, mas também com a condição do paciente. Às vezes tem pacientes que a gente sabe que tem algum problema que pode piorar com a pressão em excesso, a gente faz um ajuste para que o paciente ainda se beneficie daquela, né, da pressurização, mas sem estimular demais algum efeito colateral que possa ter. Então quer dizer que na câmara o que acontece é que o paciente com aquela patologia que nós estamos falando aqui aos poucos, ele vai respirar aquele gás com oxigênio numa concentração até 15 vezes mais, você falou? Isso. Até 15 vezes maior que aqui, e é essa respiração que vai levar oxigênio aos tecidos e às feridas. Nós vamos Exatamente, falando, o oxigênio isso ele é absorvido pelo pulmão. não é então pela pele, a câmara é só para respirar mesmo, só para todo mundo entender. Exatamente. A câmara ela é como se fosse uma panela de pressão. E você tá dentro. E você dentro. Para poder fornecer o oxigênio dessa forma. Por isso que não vale colocar uma máscara aqui num ambiente comum, mesmo que seja 100% oxigênio, o efeito é totalmente diferente. Tá. Até uma pergunta surgiu aqui, no tubo do mergulhador. Eu sei que No você é cilindro, especialista você também. fala? Porque a doutora Isso. Daniela também é especialista em mergulhos, né? E de emergências de mergulho. Já trabalhou como presidente na associação de... Da DAN, isso, na Divers Isso. Alert Network. Isso. Ficou responsável pelo Brasil inteiro uma época, né? Nós éramos 7 médicos, atualmente a DAN Brasil ela não existe mais como instituição assim separada, né? Uhum. Mas eu ainda faço parte participo da linha de atendimento de emergência, que é uma linha beneficente, assim, ela não tem nenhum custo, serve para qualquer mergulhador. E atualmente o atendimento em espanhol e português. Ah, que legal. Mas, assim, no cilindro que o mergulhador respira, a princípio é ar pressurizado. Pressurizado. Então, os percentuais de oxigênio, nitrogênio e outros gases, eles continuam sendo os mesmos que a gente está aqui. Entendi. Só que a pressão parcial de cada um vai aumentar de acordo com a profundidade que você vai estar respirando. Claro. Quando a gente passa a falar de um mergulho técnico ou um mergulho profissional, um mergulho de profundidade, esses gases vão mudando. A gente pode mergulhar, por exemplo, não necessariamente no mergulho técnico, porque até mergulho recreacional existe já, mergulhar com gás enriquecido, que a gente fala, que seria um nitrox. E aí eu coloco um pouco mais de oxigênio, um pouco menos de nitrogênio, essa mistura serve para determinadas situações, é mais adequada para determinadas situações do que Mas que tipo ar. de ganho teria, assim? Que diferença? Por exemplo, é você ter mais tempo de fundo... Sim. Com um risco equivalente de uma doença descompressiva menor. Entendi. Aí a pessoa pode retornar à superfície sem ter as doenças todas da descompressão, Isso, etc. Claro Fica que mais isso tudo é seguro o proporcional. mergulho, claro. Isso. Torna tudo mais seguro. Isso, proporcionalmente você tem um ganho Uhum. de tempo e diminui o risco, enfim. Tá, eu tava falando por isso mesmo, porque então na câmara hiperbárica é o oxigênio que é manipulado, né? Isso. Basicamente você tem lá 100% de oxigênio. E não adianta colocar uma máscara aqui no rosto, claro, porque tem a peida lateral, é bem diferente. Lá o ambiente é um negócio de tecnologia feita para isso, né? E na verdade existem 2 tipos de câmara hiperbárica, né? As câmaras hiperbáricas individuais, basicamente, 2 tipos. As individuais, que normalmente são pressurizadas com o próprio oxigênio, então o paciente não precisa usar nenhum tipo de máscara. E as câmaras multipaciente, que a câmara ela é maior, a câmara, justamente por ser maior, ela não tem como ser pressurizada com oxigênio, então ela é pressurizada com ar, e as máscaras que levam oxigênio para o paciente. São várias pessoas. Várias pessoas Uma ao mesmo balada tempo. hiperbárica. Basicamente. Eficiência Um ônibus mesmo. o coletivo hiperbárico. Mas tem muitos tipos, na verdade. Quando a gente... Lá na sua clínica, lá é individual. Lá individual.
São câmaras individuais. Tanto a individual como coletiva, mesma eficácia? Se forem respeitadas as regras, a eficácia é para ser equivalente. Porque, na verdade, tem muitos detalhes que podem acontecer tecnicamente para uma não funcionar ou outra não funcionar legal. Uma delas, por exemplo, na questão do tempo de absorção do oxigênio, seria o paciente tirar a máscara no meio do tratamento. Ou um vazamento, uma máscara que não está bem coaptada. Isso na multi, né? Isso, na multi. Na mono, um exemplo seria se a mono não está vedada corretamente, mas, assim, um vazamento é fácil de perceber. Claro. Mas a circulação de gás tiver com algum sistema desregulado, por exemplo, tiver algum acúmulo de gás carbônico, ou não está fazendo a troca, a lavagem no nível correto, pode ter uma perda na questão do total do oxigênio. E daí a terapia já não fica tão eficiente quanto deveria, porque deve que faz existir diferença. estudos em cada tipo de patologia, qual a concentração. Sim. E quem prescreve daí é o médico mesmo, o médico que te mandou o paciente, ou não? Não. Que fala quanto vai ser de concentração. Não, isso não. Na verdade, assim, a terapia, essa questão da concentração não tem como mudar. Oxigenoterapia hiperbárica, por definição, é oxigênio puro, 100%, pressurizado a pelo menos 1,4 atmosferas. Por que eu insisto na questão... É como você falou do 15 vezes mais, eu fiquei com essa dúvida. Isso. Por que 1,4? Porque existem chamadas câmaras de pressurização de baixa pressão, que são aquelas câmaras que tem zíper, que vocês devem ter visto. Já vi. Não só de zíper, tem umas de porta também, mas que o pessoal tem às vezes em casa. Se eu não estou enganada, um jogador de futebol... Utiliza, isso que eu pergunto outras perguntas mais pra frente, sim. Então, aquelas câmaras que elas são de baixa pressão, porque na verdade elas não são rígidas, né? Elas são semi-maleáveis. Elas não suportam uma pressão tão alta. Então, elas aumentam, às vezes, 1,1 atmosfera. Seria como se você entrasse abaixo do nível do mar a poucos centímetros, assim, 1 metro, na verdade, né? 1,5 metro. E já gera um aumento leve de pressão, mas não o suficiente para fazer o efeito terapêutico que a gente já vai falar daqui a pouquinho também, que eu acredito que você vai acabar perguntando como é que funciona, né? Então, essas câmaras, elas foram criadas para tratar basicamente mal de altitude, que é o que o pessoal tem quando sobe montanha e doença descompressiva em caso na aviação. Isso que eu ia perguntar. Os principais, quais casos são indicados? Então, essa câmara aí, a gente vai deixar para lá, tá? Que essa aqui que não é considerada como uma câmara hiperbárica por definição. Então, as indicações de oxigenoterapia hiperbárica, que é esse tratamento que eu faço lá no meu dia a dia da clínica, tem uma série de indicações. O Conselho Federal de Medicina reconhece atualmente 16 indicações que a gente acredita que estão... Para a pessoa entender, indicações são as doenças relacionadas que se beneficiam do tratamento, né? Exatamente. É uma lista de doenças que podem ser tratadas com a hiperbárica e que vão ter resultado positivo. E que já tem estudo comprovando, etc. Isso. E a gente tentou... Eu não tenho medo de falar que essa lista está desatualizada. Tem porque, mais, assim, né? Com certeza, porque... a primeira lista de indicações, que é essa daí do CFM que vale até hoje, é de 1995, que a maioria está ali, mas tem algumas que ao longo do tempo já se comprovou que tem benefício. Então vamos tentar ficar dentro dessas daí, que são as reconhecidas e que não tem polêmica em torno disso. Até lembrei da aula do Dr. José Wilson sobre CBD, né, que no começo só se usava canabinoide para tratar crise convulsiva. Tem um link aqui da aula dele, do podcast dele. Aí hoje já se tem muitos usos, né? Porque vão se estudando, como você está falando agora. Sim. E vão conhecendo-se novas possibilidades, sempre em prol do paciente, né? Sempre... Exatamente. E às vezes a primeira ideia de tratar uma determinada doença vem, por acaso,
Porque, assim, os pacientes, às vezes, eles têm 2 ou 3 doenças concomitantes, e aí o paciente vai tratar uma coisa e você percebe que ele ajudou melhorou na na outra, e assim por diante. Ou mesmo por saber o mecanismo daquela doença, e por correlação, a gente acaba inferindo que uma coisa, né, pode Claro. funcionar também para outra. Mas, enfim, vamos lá para as listas de Para indicações. as 16, tô Então, curioso. a gente começa com as doenças relacionadas, por exemplo, ao mergulho, que é a doença descompressiva, a embolia traumática pelo ar, que pode acontecer não só no mergulho, mas também quando uma pessoa vai fazer um procedimento, um cateterismo, por exemplo, ela pode, né, sofrer um embolismo aéreo. Só para traduzir, embolia. É quando o ar sai das partes que são para ele existir dentro do corpo, que, né? Pulmão e via aérea, enfim, garganta, nariz, e passa a estar dentro da circulação sanguínea. E aí ele pode parar em algum órgão e dar problema nesse órgão. Que é o mesmo mecanismo da descompressão brusca, né? Quando você tem lá o oxigênio, gás, nitrogênio. Nitrogênio, né? Apertadinha por causa da pressão, quando sobe, sai daquela coluna gigante de água em cima de você. E como parar de apertar uma bexiga, não é exatamente isso, né? Mas na verdade, a comparação como correta que é melhor quando a comparação? você abre uma garrafa de Coca-Cola, Isso, que gás você tá lá- libera a pressão, o gás estava em forma dissolvida e ele passa para a forma gasosa. E aquilo vira dentro da aquela sua, espuma. da sua veia, né? Imagina tudo entope como se fosse um trombo sólido. É uma embolia gasosa, mas que mata ou dá problemas tanto quanto um êmbolo sem ser gasoso, né? Um êmbolo de sangue, por exemplo. Trombo mesmo. Entendeu? Né? Um trombo, né? Um êmbolo de qualquer coisa sólida. Então, essas daí são as que mais relacionadas ao mergulho, né? E aí vem as outras doenças que são... É bem interessante a hiperbárica, porque gera até um pensamento assim de... Puxa vida, esse negócio é meio mágico, né? Porque trata uma doença que tem a ver com mergulho e trata, por exemplo, uma infecção que pode causar necrose da pele, do tecido gorduroso na região genital em algumas pessoas, que é uma doença chamada síndrome de Fournier, que é uma doença muito grave, que é muito legal de tratar na câmara hiperbárica, porque o paciente que trata na câmara hiperbárica, ele evolui tão bem, E é tão grave bem. e tem um prognóstico ruim, assim, no Fournier. Quer dizer, Isso. geralmente dá problemas sérios, sequelas sérias. São pacientes que estão na UTI. Sim, gravíssimo. Muitos diabéticos que já têm um problema relacionado à imunidade. Tem alguma coisa a ver com a aceleração da cicatrização? Tem, Tudo a ver. tem. A hiperbárica... Então, eu já volto nesse... Assim, no como é que funciona a hiperbárica. Sim. Mas, Vamos então, nas vai 16, lá. vamos nas 16. Vai lá desde das embolias, Fournier, que é uma infecção grave, doenças de... úlceras, lesões que não cicatrizam com tratamento comum. Feridas. Então, feridas, em geral. Já fez vários tipos de tratamento e não cicatrizam. Infecções ósseas, que já tiveram o primeiro tratamento sem sucesso. Então, Já tomou remédio, já fez uma coisa cirúrgica, isso, não resolveu. Que vai também para hiperbárica. Vai para hiperbárica. Junto com os outros tratamentos. Claro. Na maioria das vezes, a hiperbárica é um tratamento que a gente chama de adjuvante, que é um tratamento que é feito também e não exclusivamente. Tem poucas doenças que a hiperbárica ela é o tratamento exclusivo primeiro para resolver aquele problema, né? Então, eu já falei, osteomielite, as lesões, as úlceras, retalhos, enxertos, quando a pessoa tem algum problema, uma cirurgia plástica, por exemplo, e aí ela precisou fazer uma parte, puxar um pedaço de pele ou de músculo ali para uma área que está com problema circulatório, e a gente sabe que aquilo ali está correndo risco de perder circulação sanguínea e acabar não dando certo aquele procedimento, está indicada a hiperbárica. Úlcera de pressão também ou não? A úlcera de pressão, na verdade, ela entra nas úlceras refratárias. A gente especificamente não tem um item para úlcera de pressão, mas ela ajuda sim, muito. sim. Infecções de partes moles. Todas as infecções de partes moles que são graves e que têm algum nível de necrose, por exemplo.
Lesão por esmagamento, a gente tem bastante. Nossos clientes motoqueiros, que normalmente têm lesão de membros inferiores, né? Tem uma lesão, um tipo de lesão que acontece pelo simples fato de ter sofrido um trauma grave. Claro que muitas vezes tem uma fratura associada, alguma coisa assim, mas às vezes teve uma lesão tão grave que formou um inchaço e às vezes o próprio inchaço está impedindo a circulação sanguínea naquele membro e correndo o risco de ter uma amputação às vezes. Então tem uma série de procedimentos que se faz de promover e evitar que isso acabe acontecendo. E a hiperbárica entra como um processo para melhorar a circulação, diminuir o processo inflamatório ali naquele lugar e recuperar. Então, lesões por esmagamento. Eu estou tentando lembrar algumas que não tem muito a ver, assim, que não bate. A intoxicação por monóxido de carbono. Ou intoxicação por outros... No incêndio, por exemplo. Incêndio, isso, por outras fumaças, né? Porque geralmente quando tem por monóxido, acaba tendo por alguns gases. Atualmente, todo lugar tem produto de plástico. E o plástico gera uma fumaça bastante tóxica. Então, esses intoxicados, eles se beneficiam de tratamento com a hiperbárica. Então, por isso que eu falo que pode parecer mágica, porque é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, entre aspas, né? Você fala, poxa, mas porque uma intoxicação por um gás que externamente não vai ter nenhuma lesão, né? Você vai olhar para a pessoa, você não vê nenhuma ferida numa pessoa intoxicada por monóxido de carbono. Se a intoxicação... Ela tem internamente. E ela tem internamente. Mas também trata uma ferida. E como que é? Pé diabético. As câmaras individuais, o paciente entra deitado, imagina uma cápsula grande e a tampa da cápsula ela se abre com uma maca que desliza para dentro e para fora. O paciente ele deita, a maca desliza para dentro, a gente fecha a porta e faz a pressurização. O paciente passa o período que ele tem que passar ali dentro. O comum é de 1h30 a 2 horas. Não tem gente que tem claustrofobia? Tem. É a minoria, mas tem. Nesse caso, ela pode ser sedada? Ela vai diminuir o nível de frequência de respiração, né? Não, nem é por isso, mas porque quando a gente faz a pressurização, a pessoa precisa equalizar os ouvidos, igual quando a gente desce a serra. Sim. Porque aumenta a pressão, tem essa variação de volume dentro do ouvido e a pessoa precisa equalizar. Então, se ela está totalmente sedada, ela não consegue fazer isso. A gente pode acabar fazendo uma lesão no ouvido, no tímpano. Então, a gente não quer uma pessoa sedada, mas a gente quer uma pessoa calma. Então, às vezes, tem alguém que precisa de um ansiolítico, assim. Mas é bem raro, porque a câmara não é fechada, ela é transparente. Que tamanho que é a câmara? Mais ou menos. Mais ou menos. Dá pra se mexer? A entrada dá pra se mexer, mas não dá pra sentar, por exemplo. Digamos que é um diâmetro mais ou menos de uns 70 a 80 centímetros. É suficiente para uma pessoa mediana, se tiver deitada de barriga para cima, consegue virar de lado, por exemplo. Até vira de bruços. Eu já tive paciente que trata de bruços. E quanto tempo ela tem que ficar lá, mais ou menos? De 1h30 a 2 horas. De consecutivo. Isso, consecutivo, porque você faz a pressurização, leva na pressão que você quer, são os primeiros minutos da sessão, aí ela permanece lá por um tempo e depois a gente despressuriza para sair. Exceto em situações assim de doença descompressiva, que às vezes a gente faz 2, 3 tratamentos no mesmo dia, em situações bem graves, que inicialmente a gente faz até 2 tratamentos no dia, o normal é que a pessoa só pressurize uma vez por dia. Então, a gente não fica pondo e tirando. Não dá pra... Ai, tô com vontade de fazer xixi. Para, vai, sai. Até porque... Não sei se eu já posso emendar. E, assim, dos 3 efeitos principais, assim, bem resumido... Por que a câmara hiperbárica funciona? O que ela faz dentro do nosso corpo? Ela tem um efeito importante hemodinâmico, que é na circulação mesmo, o efeito circulatório, né, em relação ao sangue e aos líquidos do nosso corpo.
Como ela dá muito oxigênio, as extremidades do corpo, elas percebem isso e elas entendem que, então, não precisa ficar com as veias dilatadas. Então, onde está inchado, desincha. E aí, geralmente, o paciente sai com vontade de urinar, porque aumenta a circulação central. Então, isso é um dos efeitos da câmara. O outro efeito é o efeito em relação à parte imunológica. Então, ela tem uma série de efeitos nas nossas células do sangue, que são de defesa, de melhorar. Por exemplo, no paciente diabético, já está comprovado que quando faz a hiperbárica, as células de defesa, que são as nossas células brancas, elas funcionam de uma maneira mais eficaz. Que no diabético, ela está meio ruim, digamos assim, a função da célula. A célula existe, ela está lá, mas ela não está legal. Então, quando faz a hiperbárica, aumenta o potencial dessas células. E tem outros efeitos, por exemplo, na questão da imunidade, tem bactérias que usam o oxigênio, quer dizer, que os antibióticos precisam de bastante oxigênio para entrar na bactéria e matar a bactéria. Às vezes, principalmente no de osso, que é mais difícil o tratamento. Né? No de osso, isso esse é um efeito que a gente realmente espera que aconteça e por isso nas infecções ósseas é super importante. E aí, a bactéria, por ela saber que ela, se tiver bastante oxigênio, o antibiótico consegue entrar dentro dela e destruir, ela consome oxigênio ela mesma. São sistemas que as bactérias se desenvolvem para fazer. E aí, quando eu dou bastante oxigênio, por mais que a bactéria consuma, não sobrepõe aquilo que a câmara está fazendo. Por isso o período de 1h30, 2 horas. Isso. Alto... Esse 1h30, 2 horas é para o corpo ter tempo de absorver e saturar todos os seus tecidos, porque aí o oxigênio ele já não fica mais só no sangue, ele vai... é como se ele desaguasse do sangue para os tecidos vizinhos, enche de oxigênio. E aí, quando o paciente vai embora, ele vai aos poucos perdendo, porque ele vai devolvendo esse excesso de oxigênio pela própria respiração. Até voltar à normalidade. Até voltar à normalidade. E aí, no dia seguinte, faz esse outro pico de oxigenação e assim por diante. Então, é algo de 2, 3, 5 vezes na semana? Dependendo Na verdade, em termos terapêuticos, há comprovação de que tem que ser feito de 5 a 6 vezes por semana. Porém, existem serviços que conseguem fazer até 7 vezes. Por quantas semanas? Aí depende da patologia. Bem variado. Tem a doença descompressiva, a princípio, são poucas sessões iniciais, são sessões mais longas. Lembrando até que você perguntou do tempo de tratamento. Sim. Isso que a gente está falando é uma sessão de OHB clássica, né? 1h30 a 2 horas. Quando eu estou falando de doença descompressiva, não é simplesmente tratar com oxigênio puro. Às vezes eu posso, dependendo da profundidade que eu for usar de recompressão, eu posso usar meio a meio. Enfim, tem as tabelas de recompressão. Isso é um outro tipo de tratamento que também se faz com a câmara hiperbárica, que tem a ver com o mergulho. Você consegue dosar daí os gases. Né? Isso, porque aí você pode aumentar a profundidade, você não dá para usar oxigênio 100% o tempo todo, porque tem os efeitos colaterais do oxigênio. Então, quais são os efeitos colaterais? Basicamente, o oxigênio tem basicamente 2 órgãos de efeito colateral principal: o cérebro e o pulmão. No pulmão, é um efeito mais de longo prazo. Então, pode gerar uma espécie de uma irritação, uma inflamação, que, se persistir, se perdurar, pode chegar até a um nível de fibrose, mas que acontece com pressões até mais baixas, mas essa exposição repetida por muito tempo, ou por muito tempo seguido, né? Por exemplo, na oxigenoterapia hiperbárica comum, a gente vai começar a pensar que o paciente pode vir a ter uma toxicidade por oxigênio pulmonar lá depois de 140, 150 sessões. O que é raríssimo acontecer de um paciente chegar nesse tempo de tratamento, mas eventualmente acontece. Agora, o sistema nervoso central, que é o cérebro principalmente, já é mais imediato. Então, ele tem... O principal é que o oxigênio ele reduz o limiar para a crise convulsiva. E num
numa dose maior, ele pode gerar crise convulsiva por si só. Então, assim, 100% das pessoas, se respirar oxigênio puro, a 3 atmosferas, que seria o máximo, por exemplo, a câmara que eu trabalho, o máximo que ela chega é 3 atmosferas. Se eu puser a pressão máxima e deixar a pessoa lá dentro alguns minutos, quase 100% das pessoas vai convulsionar com 3 atmosferas. Só que tem pessoas que, mesmo com pressões mais baixas, vão convulsionar. E aí que entra a avaliação médica para saber quem é que pode tratar com 2,4, quem é que pode tratar com 2,6. Sim, bem lembrado. É um procedimento médico, Exatamente. Né? Não é um procedimento que pode ser feito em qualquer lugar, né? Tem que ter um monitoramento médico bastante próximo. Inclusive, no Brasil, a regulamentação exige que tenha médico acompanhando o tratamento de hiperbárica 100% do tempo. Não dá para o cara ficar à distância, no telefone, só se tiver algum problema. O que influencia? A patologia, mais idade, altura, se a pessoa, peso? Por exemplo, idade, se a pessoa já tem algum tipo de problema, se ela já é uma pessoa epiléptica, por exemplo. A epilepsia por si, ela não impede que a pessoa trate, mas a gente faz alguns ajustes para não desencadear uma coisa desagradável e indesejada. Alguns tipos de antibióticos, porque normalmente se um paciente chega para mim tratando uma infecção, ele vai estar usando um antibiótico. E tem alguns antibióticos que já baixam o limiar de convulsão. Só pelo fato de estar usando aquele antibiótico, a pessoa já pode estar predisposta a ter crise convulsiva. E aí eu acrescento um outro fator que, convergindo, a chance de ter convulsão é maior. Aí nesses pacientes, por exemplo, a gente faz uma pressão um pouco menor, respeitando aquele limite terapêutico. Também não adianta eu fazer uma pressãozinha de nada, um cheiro de oxigênio, que não vai funcionar, né? Então por isso que o médico tem que ter o conhecimento do efeito das doenças, as doses, o efeito para cada doença. Dependendo da doença, por exemplo, eu quero que tenha mais vasoconstrição, que é esse efeito, né, de contrair os vasos periféricos, por exemplo. Quando eu estou tratando esse problema de um enxerto, eu não quero que o vaso se contraia tanto assim. Então, às vezes, eu diminuo um pouquinho a dose do oxigênio, porque essa medida da pressão, às vezes eu ganho na quantidade, mas eu perco na vasoconstrição. Então, eu tento otimizar o tratamento avaliando caso a caso. E nessa situação, aí que eu sou defensora do tratamento individual, da câmara individual. Claro que tem coisas, as câmaras multiplace, elas precisam existir. Tem coisas que não dá para tratar, entre aspas, tá? Mas que são muito mais difíceis de tratar numa câmara mono. Uma doença descompressiva mais grave, que o paciente tem que ficar, às vezes, fazer uma sessão de 5, 6 horas, não dá para tratar numa câmara monopaciente. Não adianta eu dizer que dá, que é impossível. O paciente precisa comer, precisa beber, coisas que dentro de uma multi ele consegue fazer. E outras situações também. Mas, resumindo, nas câmaras mono, eu tenho total controle disso. Se eu vou abaixar a pressão, se eu vou aumentar a pressão, se eu vou fazer mais devagar ou mais lento, para aquele paciente. Então, isso eu acho uma vantagem muito grande da câmara individual. Tirando, no caso de doenças, tem alguns profissionais, principalmente atletas, que fazem uso da câmara hiperbárica, né? Então, existem estudos em relação à performance e recuperação. Porém, não tem nada comprovado e publicado a esse respeito. Tá? É uma situação assim que eu acredito que o pessoal da medicina do esporte deva estar investindo bastante. Porém, até pouco tempo atrás, quando eu estava um pouco mais envolvida com isso, na época da Copa do Mundo, a gente foi uma das clínicas que ficou de backup para a equipe do Japão. E depois o pessoal nas Olimpíadas, esse mesmo pessoal, na verdade, eles vieram e avaliaram as câmaras aqui perto, porque a equipe do Japão ficou lá perto de Sorocaba, Itu, ali naquela região, né? E
de colegas nossos do Rio de Janeiro também para a equipe olímpica, assim, porque o Japão tem isso muito, assim, bem desenvolvido, mas o principal protocolo deles é para tratamento de lesão aguda, lesão muscular aguda. E tem lá um protocolo e a recuperação é muito mais rápida. Para a lesão muscular, é muito mais rápida. Mas essa indicação, por exemplo, não está lá no rol do Conselho Federal de Medicina. Não está. Não está. Até porque ainda, é uma coisa. Né? Eu acredito que vai acabar entrando. Mas tem uma indicação precisa. E por que eles conseguiram provar isso tudo? Porque eles fazem avaliação de volume da lesão. Por exemplo, se o cara tem um estiramento na coxa, pela espessura que tá a coxa, dá para saber se tá inchado, se não tá. Claro. Por avaliação de ressonância magnética, enfim. Ultrassom. Isso tá comprovado. E na maioria dos estudos, o que está comprovado é que acelera o processo. E talvez melhore um pouco o resultado do padrão do tecido cicatricial, né? Então, diminui alguma sequela ali. Mas não é que fica mais sarado do que quem não fez. Sim. O resultado, em teoria, é o mesmo de quem faz lá o repouso. Só que para um atleta profissional de alto desempenho, ficar muda muito. 30 dias afastado ou ficar 7 é totalmente diferente, né? Ele vai ter ganhos em outras, enfim, vai perder preparo físico, isso tudo. Então, eles usam de uma maneira pesada. Agora, em termos de performance, não tem ainda uma comprovação e nenhuma aprovação de uso, mas certamente usam. E aí, por que certamente usam e também não é tão divulgado? Porque quando eu tenho, por exemplo, isso envolve muito a parte governamental das equipes, né? E os países mais desenvolvidos, assim, eles não querem divulgar o que eles fazem para os seus atletas ficarem melhor. Então, assim, certamente usam em relação à performance, mas não tem super divulgado. E uma coisa interessante é que seria um tipo de tratamento que não dá doping, né? Não está na lista. Agora, de recuperação em termos de fadiga, assim, em teoria teria uma explicação para isso, mas ao mesmo tempo, quando a gente vai estudar a fisiologia da hiperbárica, o oxigênio hiperbárico ele aumenta os radicais livres de oxigênio. Então, tanto que assim, os pacientes às vezes saem cansados das sessões. Então, é uma coisa meio paradoxal, né? A melhora da recuperação do cansaço e tudo. Vamos ver como é que vão ser. Mas de uma lesão que tem um processo inflamatório. Sim. Teoricamente. Sim. Não, esse na verdade já tem estudos publicados já. Da lesão, tanto lesão ligamentar quanto lesão muscular simples. Tem estudos publicados. Atualmente, quem sabe mais disso é o pessoal do Japão. Mas no Brasil... Em breve estará chegando por aí. As pessoas estão usando já, eu acredito, mas não está totalmente assim... Eu acho que pode melhorar a parte médica e técnica do... Não está ainda bem esclarecido. Eu acho que sim. Eu acho que estão usando por saber que pode ser, mas talvez não estejam usando da melhor forma e nem com as melhores indicações. Opinião pessoal, tá? Não é uma opinião nem da sociedade, enfim, é uma opinião minha isso. Eu acho que precisa melhorar um pouco o suporte médico dessa parte técnica da hiperbárica no esporte. Tem gente que sabe o que está fazendo, mas tem gente que está usando porque... isso que a gente sempre fala aqui. A gente fala sempre em usar técnicas consagradas, estudadas, publicadas, que é o que a gente falou até agora, Sim. né? Então, aquilo que não está publicado e autorizado, a gente não... Isso, assim, na medicina hiperbárica,
a minha opinião, inclusive dentro da sociedade brasileira... Que você é vice-presidente, né? Exatamente. Sem dúvida, sempre foi essa. A gente precisa trabalhar para consolidar as indicações que a gente já sabe, já tem certeza que são as ideais, digamos assim, né? Que realmente não tem dúvida do efeito, da eficácia e tudo mais. Por quê? Porque a gente ainda está muito aquém de ser uma especialidade bem estabelecida. Estamos caminhando para ter a especialidade regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, está muito próximo de acontecer. Claro. É uma dos nossos objetivos como sociedade, como sociedade médica, né, de fomento ao estudo e às boas práticas. Justamente por isso, porque a gente sabe que tem muita gente que precisa e não tem acesso. Porque não estando no hall, por exemplo, da ANS, nem está... Isso. E aí, dessa questão das indicações, o hall da ANS é um hall mais restrito ainda. Daqui a pouco a gente ia perguntar isso. Os convênios cobrem as aplicações? Os convênios cobrem. Para todas as patologias que você falou, quase todas. Quase todas. Mesmo dentro de algumas dessas que são mais graves que eu falei, existe uma graduação. Para algumas situações que a gente sabe que a hiperbárica seria benéfica, mas o convênio não é obrigado a pagar. Então, alguns convênios ainda cobrem, mesmo assim. Mas cada dia mais eles estão sendo mais restritos, né? E deixando o paciente utilizar só dentro daquelas regras mesmo, assim. Acontece que a gente precisa lembrar que, às vezes, o paciente, por exemplo, num Fournier, é claro que dificilmente eu vou ter uma negativa num Fournier, mas, né, uma negativa que eu falo, o convênio se negar a cobrir aquele tratamento. Mas se você for pôr na ponta do lápis o paciente que não faz hiperbárica, o tanto que ele prolonga a internação, os procedimentos, claro, o curativo, a gravidade. O custo-benefício é positivo. Final, fora a qualidade de vida do paciente, né, que é recuperar a saúde em tempo muito menor, eu afirmo com total certeza que assim, o custo-benefício da hiperbárica, na grande maioria dos casos, compensa. Uma pessoa que tem ferida, às vezes, um pé diabético, pode levar, depois de fazer um desbridamento, que é aquela limpeza que se faz, às vezes, das partes que estão que já morreu e que está muito com uma infecção mais grave, o paciente leva 6, 8 meses para cicatrizar. Enquanto quando faz hiperbárica, às vezes a gente consegue em 3, 4 meses. É um tratamento que acaba sendo caro, se você bater o olho à primeira vista. Olhar isoladamente. Isoladamente, né? Mas no cômputo geral, certamente vai ficar mais barato o tratamento final desse paciente. Fora que o paciente pode retomar a vida dele mais rápido, né? Tantos aspectos que pode atrapalhar. E no SUS? No SUS tem cobertura, o zero? Não, na verdade, assim, a SUS, regulamentação para Sistema Único de Saúde mesmo, não existe. Existe. Não tá, ela não consta do rol do SUS. O que tem é que, via ação judicial, muitos pacientes conseguem tratar com o patrocínio ou da prefeitura ou do estado, dependendo do caso, mas na maioria das vezes por via judicial, e uma ou outra prefeitura que às vezes tem algum convênio com as clínicas e pagam, sei lá, elas têm um número X por ano de sessões que dá para usar para um ou outro paciente. Então tem pacientes que fazem hiperbárica com recursos públicos, né? Na verdade, no estado de São Paulo tem uma clínica que faz gratuitamente, mas a demanda é altíssima, claro. E tem um detalhe, assim, não adianta, no caso lá, que às vezes a gente vê lá em Sorocaba, né, o paciente, se ele for de Sorocaba e for tratar nessa clínica, ele tem que andar 700 quilômetros. E é um tratamento que tem que ser diário por um período. Então, ele tem que se mudar para essa cidade,
né, para fazer o tratamento todo dia, ou fica inviável. Então, aqui em São Paulo eu sei que tem, a prefeitura tem algumas clínicas que fazem eles por Conveniadas. licitação, e que acabam fazendo. Com a pandemia, as câmaras coletivas tiveram alguma suspensão no tratamento? Teve suspensão, depois voltaram com capacidade reduzida. Mesmo as câmaras mono, a gente fez mudança nos protocolos de limpeza. Agora, assim, a questão das limpezas de superfície já ficou comprovado que não é o principal contaminante. Então, não que teve um afrouxamento, mas assim, já permitiu uma certa flexibilização. Mas que eu sei, as câmaras multi, alguns estão usando assentos... Descartáveis. Não, pulando um assento, nas multis. Isso. Pedindo a colocação da máscara, porque a partir do momento que você começa a respirar pela máscara, teoricamente aquilo que você poderia estar eliminando de gotícula e tudo passa a ficar fechado naquele circuito. Então, eles estão pedindo para colocar a máscara desde o início do tratamento, porque o normal, o habitual seria o quê? Esperar a câmara chegar na pressurização que você quer e depois colocar a máscara. Então, alguns lugares estão fazendo isso, de pedir para colocar a máscara desde o momento zero. E alguns com tapume de acrílico para não, assim, entre um paciente e outro, para evitar um pouco o contato direto, assim. Nessas câmeras multi cabem mais ou menos quantas pessoas? Super variável. Sim, mas tem grandes assim. Tem de 14 pessoas, tem de... É balada hiperbárica. Exatamente. E assim, é muito interessante porque, assim, as câmaras multi, elas existem a partir da questão do mergulho, né? Que os mergulhadores que fazem mergulho saturado, eles fazem dessaturação, às vezes eles ficam, eles ficam, né, um tempo dentro da câmara, vivendo ali, às vezes. Mergulho... Faz parte do processo, né? Não é a doença nesse caso, né? E aí uma pequena casa, assim, né? Para eles ali por um tempo. Mas, as câmaras inicialmente serem pensadas para o mergulho, não é uma coisa super chique, super mega confortável. Claro que quando ela é transformada numa câmara para paciente, ela vai ter uns assentos confortáveis e tudo mais. Mas existe câmaras que os assentos são um vizinho do outro, como se fosse uma sala de espera, mais ou menos, para vocês entenderem. E tem câmaras que são muito maiores, que elas são construídas como se fosse de alvenaria, assim. A multicâmara, então, ela é sentada geralmente, a câmara hiperbárica individual é deitada. Isso. A câmara individual mesmo, uma pessoa só, normalmente ela é deitada. Existe até algum modelo por aí que é semi-sentado, assim, como se fosse uma poltrona reclinada. E aí eles transformaram isso, às vezes, numa de 3 pessoas, assim, que não é nem uma multi, nem uma mono. Deve ter gente que dorme, né? Tem. Não afeta nada, não. Não, porque no intervalo que não tá nem comprimindo, nem descomprimindo, não tem problema nenhum. No isobárico, que a gente chama, né? Que no momento que não tem variação de pressão. Que é a maior parte do tempo. Então, tem bastante gente que dorme. É bom que o tempo passa mais rápido. Mas, assim, nas câmaras, a maioria das câmaras mono tem televisões acopladas. Isso que eu ia perguntar. Cada uma, então, lá nas nossas câmaras, cada uma tem a sua televisão. E aí o paciente escolhe o que vai assistir. Facilita o tratamento, né? A pessoa já vai... Sim, é super importante. Parece um frufru, mas não é. Faz parte... tem algum claustrofóbico que não consegue fazer? Tem, eventualmente tem. Para quem não entende, são pessoas que não conseguem ficar presas em espaços Você reduzidos. conseguiria, doutor Cid? Eu? Não. Eu tenho a claustrofobia. Eu pensaria violenta. 2 vezes também. Então, é muito interessante. Mas aí assim. como faz? Seda?
Então, às vezes a gente usa um ansiolítico para diminuir aquela descarga adrenérgica violenta, né, da ansiedade. da ansiedade. E às vezes é suficiente. Sim. E o paciente, por racionalizar, entender o que está Claro. acontecendo, ele vai E e consegue, fazer. Enfrenta. Mas tem paciente que não consegue nem passar a cabeça na parte fechada, assim. Porque entra primeiro o pé e depois vai a cabeça, né? Nesse sentido, assim, a gente não põe o contrário. Então, eu falo que muitas vezes eu já sei se o paciente vai conseguir tratar ou não, na hora que ele tá entrando. Ou até na anamnese. Isso. Tem uns pacientes que já falam, não vou. Então, mas aí como faz? Porque ele tem que tratar, né? Ele Não, já tem teve que, entre pacientes aspas, que não. que desistiram mesmo. Desistiram, Tinha paciente que grudava assim na porta. Mas daí ele pode ir pra multi, né? Às vezes dá certo. E o contrário também. Tem gente que não faz na multi e faz na mono. Porque a multi, apesar dela ser maior, ela também é fechada e as janelas são menores. Ela é toda ela é toda opaca e as janelas você não vê o que está acontecendo lá de fora. Mas dá pra ficar em pé, dá pra sentar, dá pra andar. Dá. Na maioria na delas multi. dá. E aí tem gente que não se adapta, por exemplo, porque a máscara da multi, ela exige que a pessoa faça um certo esforço respiratório. E às vezes o paciente é mais idoso ou perdeu muita massa muscular porque ficou muito tempo internado, é cansativo, porque ela não solta o oxigênio, né, um jato de oxigênio na cara do paciente. Ela desencadeia o oxigênio na hora que o paciente faz o esforço de respirar. Então, às vezes se torna um pouco cansativo e aí o paciente, quando vai na mono, fica melhor, fica menos cansado. Doutora, dentro da listagem das 16 doenças que tem indicação do CFM para câmara hiperbárica, tem alguma que a própria associação de medicina hiperbárica está vislumbrando e trabalhando em cima para que seja... Então, na verdade, a gente fala das indicações clássicas, né? Essas 16 ainda tem algumas que não estão nesse rol, que são as indicações clássicas. Entendi errado. Para mim, as 16 já estavam, mas não. Não, assim, as 16 já estão no CFM. E ainda tem mais algumas que não estão, que nós acreditamos que deveriam estar. Cite 3, por exemplo. Por favor. Que não estão no rol, deixa eu lembrar. Ai, gente, faz quase 2 anos que eu não durmo à noite. Enquanto né? você vai lembrando, esse tratamento que tem X sessões, sempre tem que ser sequencial? Você falou de mudar por lugar, então se tem 10 sessões, são 10 dias seguidos. Isso. Ou, sei lá, dia de semana e pulo sábado e domingo. Isso. Mas não dá para fracionar. É sempre... Não, ele tem que ser contínuo. Porque o efeito, ele é cumulativo. Mas parou de tratar, da maioria dessas 16 aí, parou de tratar, o efeito da câmara vai passar. E aí, se ela resolveu a doença, ótimo. Se não resolveu, vai voltar a estaca zero. Entendi. Na maioria delas. Se eu não estou enganada, por exemplo, lesão de artéria central da retina é uma que não está no rol do Conselho Federal de Medicina. É um tipo de... É como se fosse uma embolia, é um problema circulatório que vai lá na parte da irrigação do olho e provoca cegueira. E hoje não tem. E hoje não tá nesse rol das 16 reconhecidas. Mas tem mais, umas que são até mais... Não mais importantes, mas mais comuns, que eu não tô lembrando agora para te falar. Mas, de qualquer forma, da onde que a gente tira isso? Normalmente, dos 2 principais nortes, em termos científicos, que é a UHMS, que é a Associação para a Medicina Hiperbárica dos Estados Unidos, e o Comitê de Hiperbárica Europeu. Então, nessas organizações existem outras doenças já mais já do que indicadas. As que estão no CFM. E só lembrando para as pessoas que estão ouvindo, são todas as que foram testadas insistentemente, como tudo em medicina, né? Foram consagradas, o seu uso foi consagrado e comprovado com todos os estudos possíveis, né? Isso, antes de parar nessa lista, muita gente anos testou, de estudo. Exatamente.
Aqui a gente tá com Covid na cabeça, o pessoal que tá ouvindo, né? Covid não deu tempo de testar nada ainda, né? Então, mesmo de vacina ou de corticoide, seja lá o que for, daqui 10 anos provavelmente Vão se saber muito mais vai do se que saber agora, muito né? mais, vão se introduzir, se retirar também medicações, seja ela qual for. Mas nesse caso de medicina hiperbárica, não. Nós estamos falando de coisas já estudadas de bastante tempo e consagradas, né? E uma coisa que é muito legal de falar é que um dos pioneiros da hiperbárica no mundo é um brasileiro, né? Que ele instalou uma das primeiras câmaras hiperbáricas do mundo no Brasil em Foi aqui? 1950, se eu não estou enganada. Posso estar enganada, eu tenho um problema com data, tá? Sem tem problema. Mas é assim, é alguma coisa dessa idade, assim. Para tratamento, assim, de coisas em teste, e um deles era de hanseníase, que não tinha tratamento na época. E foi uma das câmaras no Rio de Janeiro, e, enfim, ele estudou os efeitos. O Dr. Osório é um ícone mundial, assim, que a gente não tem ideia, né? Que é Que mais? brasileiro. E assim, de lá para cá, houve épocas que a hiperbárica chegou a ser ter uma abordagem bem de panaceia, assim, tipo, vou Sim. lá passar uns dias na câmara hiperbárica Vai e melhorar sair tudo. jovem. Então, e é exatamente isso que a gente está tentando evitar que Fugir, aconteça novamente, porque tem comprovação científica e a gente não quer que as pessoas achem que vai ser para servir para qualquer coisa, para embelezamento, e aí desvirtuar do que a gente sabe que realmente tem Que é o benefício. uso médico restrito, né? Exatamente. Bem indicado, que a gente sempre fala aqui. Foi igualzinho também na de CBD, né? Porque falar que é uma panaceia que resolve tudo não existe. Bem simples isso. Tem que. E infelizmente vai ter gente que vai falar isso também, lembrando, né? Com certeza, Não porque... sei hiperbárica como é que é, mas em outras situações... Não, é fácil chegar nesse ponto a partir do pensamento de que as pessoas têm interesse em coisas, né, desse gênero, assim, Claro. Principalmente rejuvenescimento, Sim. a parte cosmética, enfim. Falou de oxigênio, de ozônio, já vai... Isso, vai misturando o pensamento, né? mexe com a parte, né, inconsciente das pessoas que quer investir nisso e com a parte econômica, que acaba virando Acho uma oportunidade. Uma oportunidade, charlatânica, exatamente. né? Exatamente. Se é que existe essa palavra, mas... E nosso objetivo como Sociedade Médica Científica, né, da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, é evitar isso a todo custo. Claro. É escrever aquilo que deve ser feito Exatamente. de maneira adequada, sempre em prol do paciente. É bem simples. E não deixar aqueles que realmente precisam se perderem por aí, porque o foco foi Desvirtuado. É isso aí. Excelente. Grande Moisés, mais alguma pergunta no momento? Ficou dúvidas esclarecidas. Ficou craque em medicina hiperbárica? Sim. Bom, super Daniela. Obrigada. Muito obrigado pela presença, obrigado por dividir conhecimentos aí com nossa audiência. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido bastante, dividam conhecimento também, compartilhem, se inscrevam no canal. Considerações finais, Daniela? Puxa vida, se me deixasse, eu acho que eu falaria mais umas 2 horas, com certeza. Mas foi bem elucidativo. Aprendi bastante também. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Estou à disposição. Obrigado, doutora. Obrigada. Valeu. Obrigado.